paz do Senhor a todos vocês. Meu nome é Gedeon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra e eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, e curtir, ativar as notificações para que você possa receber todos os vídeos quando chegam no canal. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre o assunto em que Jesus falou sobre divórcio. No momento, estou só me atendo ao que Jesus falou. No futuro, durante o canal, eu pretendo trazer as outras partes na Bíblia em que trabalham esse tema para a gente poder ir elucidando com essa questão do divórcio. Amém? Então, nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 31 até o 32. É bem pequeno mesmo essa parte. E lembrando que eu estou na Bíblia NVI, amém? Outro dia eu posso trazer outra tradução para falar sobre esse assunto. Aí eu vou trazer um vídeo falando sobre divórcio, e eu prometo trazer comparando entre as Bíblias, entre as traduções, amém? Então vamos lá. O que Jesus fala? Mateus 5:31. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e que em quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, irmãos, esse assunto é um assunto muito complicado. Hoje em dia, em vários termos, toda igreja, com as discussões teológicas sobre esse assunto são muito complexas. Mas eu tenho um entendimento, irmãos, bem claro. Eu leio e eu pego tudo que Jesus falou. Vou dar um exemplo. A Bíblia, um dia vocês vão ver mais para frente, comente isso que eu vou falar. A Bíblia ela não dá respaldo para recasamento. Amém? A Bíblia só existe uma parte que há respaldo para você casar de novo. Você se tornando viúvo ou viúva. Ou você pode se divorciar no caso de imoralidade sexual, ou seja, o seu cônjuge trair você e essa coisa. Mas a Bíblia não fala que você pode casar de novo. Amém? Mas isso é muito complicado porque existem vários outros termos. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, e isso traz uma certa preocupação. Mas eu fico preocupado, irmãos, porque muitas lideranças da igreja, eles falam, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, mas se a gente for olhar para o que a palavra fala, não existe respaldo para recasamento. Pois o casamento diante de Deus ele é um só. Embora, como eu já falei várias vezes aqui, eu imagino que você deve lembrar, você que me acompanha há mais tempo, que eu falo que o casamento perante Deus é envolvendo a relação sexual. É igual quando Rebeca encontrou Isaac. Rebeca estava imagina que eles estavam num pomar assim, bonito assim. Isaac viu Rebeca. Rebeca olhou assim: nossa, que gatão bonito, tão bonito. Aí o Isaac tá lá falando: nossa, pai Deus, meu Deus, que peixão é aquele lá. E ele corria para se encontrar com ela. Aí a Bíblia fala que Isaac tomou Rebeca. Isso tem a ver sobre relação sexual. Ou seja, você casa quando você tem relação sexual. Nem é tanto com a cerimônia de casamento, tá, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Então, Deus, ele deixa claro, e existem outros textos da Bíblia que falam sobre essa questão do divórcio, e que é uma questão muito séria. Então, eu tenho a me reter no que Jesus falou nesse momento, nesse vídeo aqui. E nós precisamos entender que o homem que se casa com a mulher que cometeu adultério, ele comete adultério também. Vamos supor, a mulher traiu, ou o homem, eu entendo também, o homem. O homem traiu a mulher e ele separou, foi lá e casou de novo. Ele está em adultério. Porque a mulher que casou com o homem, mas foi o homem que cometeu adultério, a mulher pode pedir divórcio. Amém? Porque o que está escrito aqui, que Jesus falou aqui, foi primeiro do homem. Mas tem outras traduções que tem coisas mais parecidas. E nos outros evangelhos, nós vamos chegar a ver sobre esses assuntos também. Então, irmãos, tanto o homem que trair ou a mulher que trair, a pessoa tem direito de pedir divórcio.
Mas, irmãos, existem casos em que há o adultério, há a traição, e o cônjuge, a pessoa prefere perdoar e falar, ó, você está me pedindo perdão, eu vou te perdoar. Mas só que o problema, irmãos, que tem nessa questão, é porque casamento ele é um vínculo de confiança. Se essa confiança é quebrada, para muitos casais é muito difícil querer manter o casamento. É muito complicado, porque igual, eu sou casado, eu confio na minha esposa confia em mim. Ou seja, então se eu trair minha esposa, eu vou quebrar a confiança dela comigo. E se ela me trair, vai ser a mesma coisa. E vai ficar muito difícil. Ou seja, para você aturar uma pessoa que te traiu e tal, além de você perder a confiança, para essa confiança ser restaurada é muito difícil. Mas para Deus não há nada impossível, né, irmãos? Ou seja, então não há respaldo para divórcio. Deus permite você se separar em caso de imoralidade, em caso de traição. Tudo bem, Deus permite. Mas também se você quiser liberar o perdão e continuar com a pessoa, embora que eu acho bem difícil, eu acho que eu não ficaria, a não ser se Deus trouxesse uma cura mesmo no coração, amém, irmãos? Porque nós também, que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo, ele tem poder para nos capacitar a perdoar, a liberar perdão e várias outras coisas a mais. Então, é muito séria essa questão do adultério. Ou seja, então o conselho que eu dou para você que vai casar, meu irmão, eu falo para você, coloque na vida de você e do seu cônjuge Deus como centro da vida de vocês. Ou seja, vocês têm que convidar o Espírito Santo e Deus para estar com vocês. Como se fosse um relacionamento a três. Deus e o casal. Amém? Porque o casal que vai casar, eles têm que ter Deus como centro da vida deles. Se você não tiver Deus como centro da sua vida, você vai estar mais sujeito ainda à traição e a divórcio. Mas se você entender que Deus ele não se agrada do divórcio, ele deu a carta de divórcio, como tem os textos na tradução, e Jesus falou, por que deu a carta de divórcio e tal? Aí Jesus falou que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Porque Deus nunca, irmãos, teve intenção de que houvesse separação de uma família, de que uma família fosse desfeita. Deus nunca teve interesse nesse tipo de acontecimento dentro da sociedade. Então, aqui nós entendemos e por aí vai, ou seja, você não pode querer se separar da sua esposa porque sua esposa ganha mais que você. Você não pode se separar da sua esposa, nem a esposa separar de você porque você ganha mais que ela. Mas assim, eu entendo, irmãos, também a questão de agressão entre casal. Quando o homem agride, bate na mulher, eu entendo que a mulher não é obrigada a ficar apanhando para o homem, não. Eu entendo que ela tem todo o direito de pedir, se divorciar, se separar, se distanciar desse marido. E eu acho que vou dar até, o que eu vou falar, vou até apoiar as feministas aqui. Vou falar, ainda mais no mundo de hoje, irmão, se tem muito homem doente, eu falo que cara que agride mulher, que ameaça mulher porque separou, o cara é doente, o cara não é normal, ele tem algum problema de cabeça. É o meu entendimento sobre isso. Eu vou falar pra vocês, irmãos, você, mulher, você não é obrigado a ficar com esse cara. O cara que te espanca, que te agride. Primeiro, o cara que agride você, que te espanca, ele não te ama de verdade. Porque a palavra fala que o primeiro mandamento sobre cônjuge nas escrituras é um mandamento de Deus para o homem. Que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o homem tem que estar disposto a morrer pela sua família. No sentido não de só pela mulher, mas de morrer pela sua esposa e seus filhos. Ou seja, quando você casa, você tem que dar a sua vida para a sua esposa e sua esposa dá a vida dela para você. Então isso entra no mesmo sentido, amém? E eu creio que em outros momentos nós vamos ter momento para conversar sobre esses assuntos e eu vou pegar, vai chegar um dia que eu vou pegar falando sobre esse divórcio, eu vou fazer um tema assim, Jesus fala sobre divórcio e o que os apóstolos falaram sobre essa questão. E eu vou trazer para vocês em um vídeo, trazendo uma mensagem mais completa para a gente ter um entendimento melhor sobre essa questão do divórcio. Que Deus nunca agradou de divórcio. Outra coisa que Deus não se agrada, irmãos, é de homem casar com várias mulheres.
Ah, Gideão, mas Elisa, mas Salomão, Davi tiveram muitas mulheres? Sim, irmãos, tiveram muitas mulheres. Mas isso é por causa da cultura daquele tempo. Quando veio o cristianismo, hoje nós entendemos, até para a obra de Deus. E eu vou falar uma coisa aqui que alguns aqui podem achar até polêmica. Eu não acredito em ministério pastoral de mulher. Porque a Bíblia fala que o obreiro tem que ser o marido de uma mulher só. Não fala mulher do marido. Vocês estão entendendo? Porque Deus, do princípio de gênero, Deus colocou o homem como cabeça. Né? Mas eu não vou levar esse assunto adiante, porque muita gente vai discordar de mim. E eu não vejo problema você discordar de mim. Amém? Mas eu estou falando aqui somente da palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos mostra é isso. O homem que se casar com mulher que cometeu adultério, ele comete adultério com ela também. Mas espera aí, Gideão, ela não está separada, nem engraçado. Jesus falou, mulher que foi divorciada. Então Jesus fala como se ela tivesse casado ainda, é engraçado. Por quê, irmãos? Porque recasamento só é autorizado com a pessoa sendo viúva ou a pessoa nunca tivesse casado. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem hoje. Eu espero que você tenha entendido, tenha absorvido o máximo. Eu vou gravar outros vídeos. Irmão, tem muito assunto para eu falar da palavra de Deus para trazer aqui para vocês. E eu sempre vou tentar trazer coisas novas para poder trazer edificação. Nosso povo, você que nunca ouviu falar sobre isso na sua igreja, se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido até agora. Eu quero falar para você, se inscreva no canal, porque vai ter muito mais assuntos falando sobre a palavra de Deus. E talvez você pode ter alguma dúvida que através desses vídeos, essa dúvida que você tem possa ser esclarecida. Eu quero deixar aqui em aberto, você ali para fazer perguntas nos comentários. Eu sempre leio os comentários, na hora que eu ver uma pergunta eu vou fazer o máximo para responder. E no mais é só isso, irmãos, amém? E Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo que eu vou falar sobre juramentos. Que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. Até mais, irmãos.